Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje, galera, nós vamos falar sobre o West Side Story de 2021 e mais especificamente sobre a cena do Cool, que é um dos números musicais do filme. Mas basicamente nesse vídeo eu vou falar sobre contexto. Mas antes da gente começar, galera, é claro, eu tenho que pedir para vocês, como sempre, curtirem, comentarem e, é claro, não deixarem de dar um pouquinho de amor para esse sininho aí embaixo, se inscrevendo no canal. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack! Então, pessoal, como eu falei pra vocês na abertura, do vídeo, basicamente esse vídeo é sobre contexto. Parece ser uma coisa que não é tão importante assim, Mas curiosamente, pra mim, o que realmente eleva o novo West Side Story é que além dele manter os aspectos técnicos do filme original e, assim, elevar ao mesmo nível, quem sabe até melhor, o interessante é que esse filme, ele coloca contexto na história. Sabe, uma coisa que eu não entendia muito bem quando eu vi o original, pode ser burrice minha, ou sei lá, era exatamente onde é o West Side Story em Nova York, onde é aquele lugar específico em que eles estão, o que está acontecendo. Eu achava que era um bairro pobre, mas eu não entendia exatamente o contexto do que estava rolando naquela época, especificamente em Nova York. E por consequência, o meu entendimento da história no geral também era mais raso, porque na verdade eu não estava compreendendo ela em sua totalidade. O contexto social do que está rolando é importantíssimo para que você compreenda a história também. Na verdade, isso eleva a história. É um lugar que leva o título do filme, O título do filme é esse lugar, é o West Side Story. Então, é uma história na qual o lugar e o contexto geopolítico, social, da onde você tá, importa tanto quanto os personagens. Então, isso tem que ser claro. E na versão original, eu não entendia direito onde era aquilo. Claro, depois de assistir ao filme eu pesquisei, eu descobri exatamente onde era o West Side, achei interessante. Mas eu não tinha como ter essa referência quando eu vi o filme. E isso é uma coisa que o West Side Story novo muda, e que ele vamos dizer, conserta, mas é uma coisa que ele acrescenta. E é um negócio que eu acho muito legal, eu acho muito importante para que a gente entenda o filme. O West Side Story, ele é baseado no Romeu e Julieta, E o Romeu e Julieta é uma peça na qual a gente tem o romance, principalmente, mas também é importante que você saiba que é em Verona, que são italianos, a passionalidade que existe nesse local, as famílias. Você acaba entendendo por que é tão importante o laço de sangue, da família que você tem ali na Itália, e essa intensidade que existe também no local. Não é à toa que o Shakespeare escolheu Verona, sabe? Se ele podia ter feito na Inglaterra antes, mas não, ele escolheu Verona especificamente para que o contexto social do lugar também influenciasse a história de uma certa forma. E isso tem que se repetir numa side story. E assim, cara, o filme original é incrível, é sensacional. Tirando não ter nenhum latino de verdade praticamente, além da Rita Moreno, e ser um monte de pessoas pintadas de laranja. Mas, tirando esse aspecto, o West Side Story original é muito bom. Mas tem uma coisa, ele sempre teve um aspecto mais teatral. Ele sempre foi gravado de uma forma que parece especificamente sets de estúdio, que seriam cenários incríveis de teatro. O novo West Side Story não, ele já é uma adaptação muito mais focada na linguagem cinematográfica. E entrando nesse lance do contexto, eu acho incrível como a cena de abertura já muda as coisas. A cena de abertura, ela não precisa dizer muita coisa verbalmente, porque ela nos mostra muita coisa. Você vê que a câmera do Spielberg, ela vai logo numa plaquinha que vem mostrando uma arte conceitual, um conceito praticamente arquitetônico, de como vai ficar aquele lugar quando mudar. E você já vê logo ali a imagem do Lincoln Center. Então, você sabe que aquilo ali vai virar o Lincoln Center, é mostrado pra gente. Então, e depois, ainda mais, eles dão uma ênfase específica que aquilo ali é um canteiro de obras, que é uma coisa que tem no original também, mas não é tão bem mostrado quanto aqui. Aqui a gente vai direto. O Spielberg, ele tem um cuidado de mostrar as bolas de demolição. Inclusive o Riff, que é o líder dos Jets, ele tá dentro de um guindaste de operação dessas bolas de demolição na cena de abertura. Então tem todo um cuidado para ir mostrando pra gente especificamente
essas imagens. E assim, ele não precisa verbalmente falar tanta coisa pra gente, mas ele já acrescenta muita coisa visualmente. Então, quando também essas coisas são ditas, não fica algo que é só passado através de exposição, mas é algo que a gente também constantemente vê. E enquanto os Jets, né, vão andando pela rua, intimidando as pessoas, a gente vê eles tirando coisas de um... Eu não lembro como é que era o bar exatamente, mas eles tiram a fachada atual e revelam que aquele lugar costumava ser um pub irlandês. Eles pintam o rico e a gente vê tudo que foi mudado naquele lugar, tudo que vem sido alterado nesse lugar que eles moram, que na verdade se chamava San Juan Hills, que eles até mencionam isso não é um lance que era mencionado no West Side Story original, tipo, a gente não tem aquele nome, aqui era o San Juan Hills, vai virar o Lincoln Square. No novo West Side Story, isso tudo é mencionado super rápido, visualmente e dito por um dos personagens. Então o roteiro enfatiza bem o que era aquele lugar, o que aquele lugar ia se tornar, né? E mais especificamente o que está acontecendo com esses personagens quando esse lugar está nesse processo de mudança de um San Juan Hills para o Lincoln Square. E isso é muito interessante, isso adiciona muito mais contexto à história. E também, é claro, o principal, adiciona os personagens. Claro, no original dava para entender que os Sharks e os Jets eram duas gangues rivais, mas embora você entendesse um pouco da motivação deles, você não entendia tudo. Eu acho que esse deixa super claro o porquê cada um é do jeito que eles são. Principalmente os Jets, assim, os Sharks, eles já são bem explicados, mas eu achei interessante como os Sharks nessa versão, pelo menos pra mim, na versão original, eles pareciam muito como uma gangue que existia também, que queria o controle daquela área mesmo. Enquanto nesse, eles até são uma gangue, mas eles são formados para tentar se defender dos Jets. Então eu acho muito interessante como esse também, na verdade, explica, olha, sim, eles são uma gangue, mas eles se formaram porque, olha, eles não têm apoio da polícia, eles não têm apoio de ninguém, eles sofrem preconceito, e esses caras vivem vandalizando e infernizando a vida deles na área deles. Então foi necessário que formasse esse grupo para tentar defender o bairro deles, desses caras que são os Jets. Isso já é um contexto a mais, que fica mais explicado. Até o fato do Bernardo ser lutador de boxe, e a gente também tem toda uma explicação de como funciona a hierarquia dos Sharks. Eu achei super legal, na verdade, também o fato do Tino não ser um membro, né, dos Sharks nessa versão dele, na verdade, ser um contador, um cara mais simples que quer participar daquilo, né, porque ele idolatra o Bernardo, mas que o Bernardo não ia querer um cara que fosse participar de gangue, dessas coisas, pra ficar com a irmã dele. Até pela decepção e o choque grande que ele sofre quando o Bernardo morre, e o fato dele inclusive não ter podido participar, de ter sido negado aquilo, e aquilo cria uma revolta nele contra aquele universo que eles vivem, né? Então eu acho aquele contexto adicionado aos Sharks, né, muito bom, embora pra mim sempre tenha sido o aspecto mais desenvolvido do West Side Story, né? O aspecto dos latinos, o aspecto da Anitta, o que ela pensa sobre morar nos Estados Unidos, o que o Bernardo pensa. Isso tudo tá presente também nesse novo West Side Story, só que na minha opinião é elevado, de novo, graças ao contexto. Mas como eu disse antes, pra mim o que ganha o maior plus, né, o que é elevado mais, são os Jets. E por que são os Jets? Pra ser sincero, eu acho que eu nunca compreendi bem os Jets no West Side Story. Claro, eu entendi o propósito deles na versão original, mas eu vi eles só como uma gangue. E assim, eu sempre achei legal o comentário que eles colocavam na música do Dia Officer Kripke, né? Eu acho que a música tem um comentário bem legal e que explica mais ou menos as motivações deles, né? Como eles são desvalorizados por todo mundo ao redor deles. Mas eu ligava muito isso somente à classe social deles. Eu achava, bom, eles eram caucasianos e beleza, mas eles eram pobres, então eles tinham os mesmos preconceitos que todo mundo, mas ao mesmo tempo eles eram de classe baixa, baixíssima, e não tinham apoio, então eles acabavam recorrendo à criminalidade. Mas não é só isso, e eu acho muito legal como o novo essa história acrescenta, né, ou na verdade expõe essas camadas que existem sobre os Jets. Principalmente o Riff é um dos personagens que mais se destaca pra mim, e também tem muita coisa adicionada a ele, porque ele transmite muito, né, o que os Jets são e o que acontece com os Jets. Eu acho muito interessante, principalmente porque a gente no início
em um contexto de que eles estão mostrando, né, justamente, esse é um lugar que era o San Juan Hills, que era o bairro deles, e está sendo demolido para se tornar esse lugar mais de elite, né, que é o Lincoln Square, e que vai acabar tirando todos eles daquele lugar. E ao mesmo tempo a gente vê que eles estão lutando contra esse processo de gentrificação. Então eles estão, né, pichando muros que estão com a bandeira porto-riquenha, estão tirando placas de bares. Eles estão muito preocupados em mostrar que aquele lugar era deles, né, antes de ser de qualquer um. E então eles, na verdade, estão sendo atacados também de uma certa forma de todos os lados. Eles estão sendo atacados pelos novos moradores, né, que é esse fluxo de imigrantes porto-riquenhos, negros e vários outros grupos, né, de minorias que estão mudando para aquele lugar e que eles são extremamente preconceituosos contra, né? E ao mesmo tempo eles também estão sendo expulsos pela polícia e pela sociedade, né? A galera de renda social, né, de uma posição, um status social maior que o deles, que querem transformar aquele lugar num lugar de elite. Então eles estão sendo atacados por todos os frontes. E eu acho muito interessante que logo no início já nos é dito exatamente isso. Caso você tenha alguma dúvida depois dessa cena de abertura, o Reef fala pro Tony, quando ele vai recrutar o Tony, né? Ele quer que o Tony vá pro baile com ele, ele fala: eu acordo todo dia e eu vejo tudo que eu conheço sendo vendido, destruído ou tomado por pessoas de quem eu não gosto. E elas também não gostam de mim. Então isso já é uma coisa que entra especificamente, já é dito. Então caso você já tenha ficado na dúvida, ainda por cima é reforçado pelo personagem do Reef em um diálogo que é natural, não é um diálogo expositivo forçado, eu acho. É um diálogo natural, porque é justamente o conflito com que ele está vivendo todos os dias. Então no momento que ele tenta convencer o amigo dele a ajudar, é claro que ele vai expor o problema dele dessa forma. E também logo no início, na cena de abertura, né, na grande sequência de abertura, o policial, né, um inspetor, né, que eles dividiram o personagem do policial Kripke em dois, né, um que é um inspetor, né, que é um inspetor que está preparando a preparação do San Juan Hills ali para a transformação no Lincoln Center. Ele logo diz para eles, né, que se eles não ficarem espertos, eles vão ficar inúteis tanto quanto os pais deles, e os pais deles teriam sido os fracassados que não conseguiram sair daquele bairro enquanto ele não estava em ascensão, né? Eles foram os fracassados que não se mudaram, enquanto quem era esperto já tinha se mudado para lugares melhores. Os pais deles ficaram naquele lugar que estava horroroso, né? Que era um lugar que inclusive foi a principal pauta no processo de reurbanização da cidade de Nova York, né? Naquela época. E os pais dele ficaram naquele lugar devastado. E claramente os pais deles não são presentes, né? Então você vê que aquele lugar ali, que eles também são considerados delinquentes abandonados, né? Eles são filhos da escória, né? Que ficou naquele lugar, né? A escória de antes. E ainda por cima eles são esses delinquentes abandonados. Então isso já é outro contexto, os Jets, que a gente não tem. Então, em vários momentos, o roteiro se preocupa em dizer pra gente o que exatamente está acontecendo por conta desse processo de gentrificação e o que está rolando na Nova York naquela época, esse processo de reurbanização e de transformação do bairro, que acaba acrescentando essas camadas mais dramáticas desses personagens. A gente entende muito melhor o conflito dos Jets. Embora eles ainda sejam super preconceituosos, a gente pelo menos entende o que está passando pela cabeça deles e qual é a motivação deles, além do fato deles serem jovens de classe baixíssima social e serem desvalorizados pela sociedade. Existe também toda uma luta ali pelo controle do ambiente deles e da perda de referência de tudo que eles conhecem, o que é muito interessante. Ao mesmo tempo de tudo isso, a juventude deles é mais valorizada. Você vê o quão jovens eles são. No original, é claro, dá pra entender que eles são jovens, mas nesse, além de você ter uma preocupação, né, com a escalação do elenco, né, que é um elenco mais jovem do que você talvez visse no original, o interessante aqui é que isso é mostrado através das atitudes deles, né? E tem uma cena em específico, que é a minha cena de análise de hoje, né? Que cena que eu queria, na verdade, só destacar, que é a cena que junta essas coisas, que mostra não só a dificuldade do contexto social ali, do que tá rolando, mas também dessa imaturidade, dessa juventude que também
acrescenta isso, que é a cena do Cool. Ela era uma cena que é uma sequência musical que costumava, no filme original, pelo menos na peça, pelo que eu soube, sempre foi assim, mas no filme original ela era depois da grande briga, né, da grande luta entre os Sharks e os Jets, né, que leva a alerta de spoiler, mas eu tô falando do filme abertamente, então leva à morte do Riff e à morte do Bernardo. E nesse filme ela é antes disso. E o que eu acho interessante, e assim, eu achei incrível, porque é uma representação visual tão forte e diz tanto sobre aquilo, é a cena em que a gente tem o Riff e alguns dos Jets indo comprar uma arma. E naquele momento a gente não só vê os gangsters, né, ali de Nova York. Uma coisa interessante que eu achei é que um dos criminosos ali que tá vendendo a arma pro Riff, ele diz: você é a cara do seu pai. E eu acho isso muito interessante, porque a gente também entende um pouco das origens do Riff, mais ou menos. A gente tem uma noção de quem era o pai dele. A gente sabe que eles não eram presentes, mas a gente sabe que o cara era conhecido ali no meio criminoso. Então a gente já tem outra camada ali para ser colocada no Riff. E de novo, não é nada gratuito, é uma coisa que é colocada ali naquele momento. E todos os Jets estão assustados naquele lugar. O Riff, ele faz uma pose, né, para se manter ali, mas eles todos estão se borrando de medo. Você vê que aquilo não é o lugar que eles deveriam estar, eles estão naturalmente assustados. E assim, o que eu acho incrível do início dessa cena do Cool é justamente o fato deles estarem correndo e brincando de tiro. Tão maneiro isso, cara, porque mostra o quão eles são jovens, sabe? O quão eles são infantis, o quão crianças eles são. Até mesmo se você fosse pegar adultos que estão o tempo inteiro brigando dessa forma, existe essa infantilidade também. Mas eles também são jovens, sabe? Então isso ainda é acrescentado ali. Então toda aquela violência também que os Jets fazem, sabe? Eles também veem como uma grande de uma brincadeira também, em um certo ponto. Eles são muito imaturos e eles enxergam aquilo como uma resposta natural à agressão que eles sentem que eles mesmos sofrem, né, daquele ambiente. Então eles devolvem essa agressividade, mas ao mesmo tempo aquilo tudo é meio que uma brincadeira, uma infantilidade para eles. E é por isso que você vê eles brincando dessa forma com a arma, brincando de tiro, mesmo sendo uma arma de verdade, o que é algo super perigoso. Mas eles sentem que eles estão justificados ali, e eles estão simplesmente brincando. O que, assim, cara, pra mim falou tanto no cinema, eu achei isso tão interessante, tão legal. E essa cena leva direto também à cena do Cool, né, que é justamente nessa versão, é o próprio Tony que participa dessa cena, e ele vai confrontar, né, o Riff. E é basicamente nesse momento também que a gente tem um pouco da seriedade da situação. A gente vê como o Riff se sente também traído pelo Tony. Ele respeita muito o Tony, ele gosta muito do Tony, mas essa cena, né, muito pela coreografia, pela música, a gente vê o quão traídos eles se sentem pelo Tony, o quão importante o Tony era para eles, mas o fato do Tony estar indo embora, abandonando eles, parece uma pessoa a mais que está abandonando eles, o que eles sempre foram. E essa cena passa tudo isso através da coreografia, né? E também, é claro, dos movimentos de câmera, do Spielberg e da canção em si. E eu acho que não é também algo explicitamente dito, mas a gente vê o quão tá doendo pro Riff, né? Essa sensação de abandono, de estar perdendo um amigo, dele talvez de repente estar se achando melhor do que o Riff, melhor do que os Jets. E o Tony ali também, naquele momento, sentindo a dor de ver o amigo afundando cada vez mais nesse meio. E ele tá vendo que é um caminho sem volta, ele quase entrou nesse caminho. E ele tá tentando alertar os amigos para não irem. E ele sente a dor de ver os amigos de infância queridos deles repetindo a mesma coisa. E no final, é claro, eles também brincam de fazer pau-pau no Tony. Então, assim, no final eles ainda são muito infantis. Então, é muito interessante ver, na verdade, todas essas camadas sendo adicionadas aos Jets. É um negócio que, na verdade, para ser sincero, eu não percebia tanto, mas eu acho que o contexto que é posto à frente desse novo filme, dessa nova versão, realmente enfatiza essas camadas que talvez tenham sido despercebidas
Não só por mim, mas por muitos, na versão original, pelo menos no cinema. E claro, pra quem não mora em Nova York, talvez, claro, conheça a história de Nova York muito bem e saiba exatamente o que está rolando ali, mas esse filme ele expõe isso pra todo mundo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!